Olá, hoje a gente mergulha em Jeremias capítulo 52. É um relato histórico bem forte, né? Sobre a queda final de Jerusalém. Exato. Funciona quase como um apêndice, detalhando o fim do reino de Judá. Vamos lá, então. Começa com Zedequias, o último rei. Ele assume com 21 anos, reina por 11, e o texto já diz, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguindo o exemplo do Joaquim que veio antes. E essa maldade, essa rebelião contra a Babilônia, parece que foi a gota d'água para a ira divina, sabe? E aí a coisa aperta de vez. No 9º ano do reinado dele, Nabucodonosor cerca Jerusalém. Isso. E não foi um cerco rápido, não. Durou quase 2 anos, até o 11º ano dos Zedequias. Uma situação brutal, Imagino, o texto fala de fome, né? muita fome. Chegou ao ponto de não ter mais pão para o povo. Uma situação desesperadora mesmo. É nesse caos que a muralha da cidade finalmente cede. Os babilônios entram. E a fuga O rei tenta escapar. tenta, sim, ele e os soldados, à noite. Mas, assim, não deu certo. São perseguidos. E alcançados. Sim, alcançados lá nas planícies de Jericó. O exército dele se dispersa todo e ele é capturado. Levado para Ribla para encontrar Nabucodonosor. Nossa, E aí vem o destino terrível dele. pesadíssimo. Primeiro matam os filhos dele, ali na frente dele. Depois, todos os oficiais de Judá que estavam com ele, executados também. Puxa vida. E não para aí. Vazam os olhos do próprio Zedequias e o levam acorrentado para a Babilônia. Ele fica preso lá até morrer. É, é o fim da linha mesmo, para ele e para a soberania de Judá. Que coisa horrível. E depois da captura do rei, a destruição da cidade se intensifica, imagino. Com certeza, aí entra em cena Nebuzaradã, o comandante da guarda. Ele vai para Jerusalém e, bom, ele executa a ordem de destruir tudo. O templo do Senhor? O templo, o palácio real, todas as casas importantes, tudo incendiado. E as muralhas da cidade? Derrubadas. É a aniquilação sistemática do centro do poder, né? Religioso e político. E o templo? O texto detalha muito o que foi levado. Quase um inventário. É impressionante a lista, né? As colunas de bronze enormes, o tal mar de bronze, os suportes, bacias, pás, tesouras de pavio, tudo que era de bronze, ouro, prata. Até detalhes da decoração, né? Romãs. Exato, as dimensões das colunas, quantas romãs. Isso mostra que não foi só roubo, sabe? Foi tirar a identidade, a glória dali. A quantidade de bronze era mais do que se podia pesar. Uma perda cultural e religiosa imensa. E o povo? Quem foi para o exílio? Então, Nebuzaradã leva uma parte, diz que levou alguns dos mais pobres do povo, quem sobrou na cidade, os artistas e quem tinha desertado para o lado babilônico. Mas deixou gente para trás. Sim, deixou alguns dos mais pobres ainda para trabalhar nas vinhas, nos campos, talvez para manter alguma produção, né? Mas olha só, a liderança que ainda restava, O que aconteceu com eles? capturados e executados lá em Ribla também. Sacerdotes, oficiais, conselheiros, o escriba principal. Tipo, para cortar a cabeça mesmo, impedir qualquer reorganização. Entendi. E o texto dá até números de exilados, né? Em fases. E isso dá números específicos. 3.023 no 7º ano de Nabucodonosor, depois mais 832 no 18º ano e 745 no 23º. Dá um total de 4.600 pessoas nesse relato específico. Mostra que foi um processo, né? Não tudo de uma vez. Mas o capítulo tem uma virada no final. Não termina só na destruição. Fala do Joaquim. Exatamente. O rei anterior, que já estava exilado há muito tempo, no 37º ano do exílio dele, o rei da Babilônia, que sucedeu Nabucodonosor, um tal de Evil-Merodach, O que ele faz? ele liberta Joaquim da prisão. Olha que coisa! Fala com ele com bondade, dá um lugar de honra para ele, uma pensão diária para o resto da vida. Nossa, que contraste com os Zedequias. Total. Um contraste bem forte. Um pequeno vislumbre de mudança, talvez. Uma clemência inesperada depois de tanta desgraça. Então, Jeremias 52 pinta esse quadro sombrio, né?
Rebelião, cerco, fome, destruição do templo, exílio, o fim trágico do último rei. Mas termina com essa nota diferente. Pois é. E aí fica a reflexão, né? Depois de descrever esse julgamento tão implacável sobre Zedequias e Jerusalém, por que incluir esse gesto de clemência com Joaquim, tantos anos depois? O que essa justa posição pode sugerir? Talvez sobre, sei lá, a natureza da história, suas reviravoltas, que mesmo depois do fim pode haver um recomeço inesperado, ou talvez só um detalhe de misericórdia no meio do juízo. Fica aí pra gente pensar, né?